Boa tarde. A gente se policia porque quase que foi em boa noite de novo, que a gente esquece o horário que a gente está de vez em quando. Tá dando para me ouvir bem? Nós vamos conversar hoje e trocar experiências. Eu queria pedir, antes de qualquer coisa, desculpa pelas possíveis e eventuais falhas e, ao mesmo tempo, agradecer pela confiança da casa, porque a Márcia não pôde estar aqui hoje, a palestra estava marcada com ela, mas um compromisso profissional de urgência fez com que ela tivesse que se afastar um pouco e, pela convivência de trabalho da própria casa, com a anuência dos trabalhadores aqui, ela nos pediu para substituí-la. E aí, nós sempre ficamos envoltos nesses momentos com o que trazer, né? Ainda mais em casa nova, onde a gente está ainda tomando contato. E a acolhida já foi muito boa, eu agradeço muito a todos vocês. E nós nos lembramos, e acabamos pegando, é óbvio, aquilo que é mais tranquilo e fácil do nosso cotidiano, que estamos mais habituados a trabalhar. E já de uns tempos para cá, nós fizemos a escolha de tentar, na medida do possível, sempre que as casas nos abrem as portas, de conversar sobre algo relacionado ao Cristo. E por um motivo muito simples, nós estamos muito saudosos desse aconchego, desse amparo que a gente encontra sempre na figura, na presença de Jesus, todas as vezes em que nos debruçamos sobre algumas das suas histórias. Mas para servir de gancho, de mote inicial para a conversa, nós nos recordamos de uma palestra que assistimos, porque temos acompanhado já há algum tempo, não sei se vocês têm conseguido dar uma olhada nisso, mas o Dr. Haroldo Dutra Dias, lá de Belo Horizonte, ele tem feito um trabalho novo, que se chama Live, a não ser nos casos de compromissos mais amplos. Toda quinta-feira à noite, de 8 às 9, ele está ao vivo no canal dele da internet, respondendo perguntas sobre os mais variados temas. Os 3 primeiros foram livres, mas já no quarto começou a surgir uma temática única e ele respondendo questões sobre isso, primeiro sobre transição planetária, depois sobre pensamento e vida, do Emmanuel. Mas uma fala dele no tema, da transição planetária nos chamou muita atenção, porque uma pessoa perguntou sobre qual que seria o papel do espírita dentro desse processo de transição. E ele respondeu, buscando a recordação da fala de Kardec, de que, da mesma forma como foi dito lá atrás, o papel do espiritismo é importante sim, até por causa desse véu que se descortina pela presença dos espíritos, pelas comunicações que são dadas, mas que seria importante nós recordarmos de que não somos os salvadores nem os privilegiados dentro desse processo. E ele vai falar que o próprio Kardec já trouxe no final da Gênese, nos últimos trechos, quando ele fala da nova geração, ele recorda que a regeneração planetária ocorreria em função do reencarne em massa de espíritos mais evoluídos e que ajudaria de alguma forma essa reencarnação de espíritos com propósitos mais elevados, com a moral mais elevada, ajudaria a alavancar esse progresso de que tanto necessitamos. Mas ele recorda que antes disso, faz parte também desse processo e até como uma necessidade caridosa própria do processo evolutivo, seria necessário que se permitisse o reencarne também em massa daqueles nossos irmãos que estão tendo muitas vezes a última oportunidade talvez de estarem aqui. E ele vai falar que isso seria muito útil e necessário porque essa dificuldade toda que nós estamos vendo no mundo aí fora mesmo, esse ar que às vezes parece estar até meio conturbado, de tão denso que às vezes nós sentimos, e essa sensação de que está havendo um recrudescimento geral da moralidade no mundo, porque se nós analisamos só com aquilo que vem a nós em primeira mão, a sensação que a gente tem é de que está tendo uma piora geral. Mas ele fala que em meio a tudo isso, e nós sabemos que nunca no mundo houve tantas ações positivas, apesar da sensação de tumulto generalizado, mas ele fala que seria necessário esse recrudescimento desse convívio social
para que nós tivéssemos necessidade do bem. Porque muitas vezes no dia a dia, nós só nos damos conta, por exemplo, de que a nossa casa está precisando de uma arrumação mais pesada, quando o tumulto chega num nível tal que começa a atrapalhar o nosso desenrolar. Muitas vezes só sentimos a necessidade de arrumar alguma rusga, alguma dificuldade na vida familiar, quando aquilo chega num nível tão duro, no sentido de incomodar a criatura, que aí nós despertamos para essa necessidade dessa melhora, para essa necessidade dessa reforma que na verdade faz parte de nós. E aí ele fala que dentro desse contexto, o nosso papel enquanto espírita seria o papel daquele que veio para carregar a tocha e não deixar essa tocha morrer. A simbologia é interessante, porque é o papel da criatura que de alguma forma sabe que está num ambiente de escuridão, mas traz a luz dentro de si, e com essa luz ele consegue iluminar o entorno por onde ele transita. Isso nos fez em primeira mão recordar de um livro antigo, eu nem tenho visto muito ele no meio ultimamente, mas chama Florilégios Espirituais. Foi ditado pelo Espírito Francisco de Monte Alverne para a mediunidade de Chico Xavier, e tinha um capítulo que desde cedo me chamou muita atenção, isso adolescente ainda, porque às vezes as palavras esquisitas tomam a gente de uma forma que pela curiosidade a gente é levado a entender o significado, né? E dentro do contexto do livro, vários capítulos se iniciavam com o título panegírico de alguma coisa. Seria a ideia da defesa, do discurso, do elogio de algo que se viria a apresentar. E um deles, lindíssimo, chamava Panegírico do Fogo do Amor. E à primeira vista a gente ouve assim, parece meio estranho, né? O fogo do amor, o que ele está querendo dizer com isso? E o Francisco de Monte Alverne fala que os grandes espíritos que passaram pela história da humanidade clarearam de tal forma os lugares por onde eles transitaram, as comunidades com as quais eles conviveram, os espaços aonde eles atuaram, porque eles se deixaram incendiar pelo fogo do amor e transformaram as suas próprias vidas em faróis a guiar todos aqueles que estavam à sua volta. E ele vai mencionar a figura de Madre Teresa de Calcutá. Ele vai mencionar a figura da própria Irmã Dulce. Ele menciona a figura de Francisco de Assis. E vai chamando a atenção para esse momento onde aquela consciência da identidade com a própria criação divina, com a própria misericórdia divina, atuou dentro de cada um deles de tal forma que eles se fizeram propagadores dessa chama. E quando ele vai nos apresentar essa proposta, né, de nos transformarmos em faróis, veio à nossa mente uma figura que nos é muito cara ao coração. E nós buscamos 2 livros, por causa de fragmentos diferentes da fala, mas os 2 da Amélia Rodrigues. O primeiro é o Primícias do Reino e o segundo pelos Caminhos de Jesus. E no Primícias do Reino, no capítulo 19, é o antepenúltimo capítulo, ela vai contar alguns detalhes, alguns trechos sobre a história da vida de Pedro. E como ele foi, vamos dizer assim, aquele pescador de homens que, num certo sentido, arrebanhou aquelas multidões logo depois que Jesus não estava mais aqui presente materialmente entre nós, nós vamos buscar algumas deixas na fala dele. Amélia Rodrigues começa a história dela já mencionando as fases finais do Evangelho de João, comentando que era naquele momento o terceiro dos encontros que eles teriam tido com o Cristo logo depois que ele teria expirado na cruz. E ele fala que, contrariamente àquele ambiente de dor, de tensão, de peso que tinha sido para eles Jerusalém, aliás, a Judéia como um todo, mas a Jerusalém em especial, até por causa da própria situação da crucificação, ela comenta da doçura que estava invadindo o coração de todos aqueles que estavam com ele. Já é o momento dos 500 da Galileia, porque todos eles se encontravam novamente na Galileia. E ela fala que uma claridade ímpar, que uma doçura sem tamanho estava invadindo o coração de todos aqueles que estavam tendo aquela oportunidade. E lendo o trecho dela, o que veio para a gente à mente, sabe aquela situação quando às vezes nós perdemos fisicamente alguém que nos seja muito caro? E
vamos imaginar que, de certa forma, nós tivemos a oportunidade de ter mais um acréscimozinho de tempo com aquela pessoa. E aquela sensação que a gente fica de não querer perder nem um minuto, porque aquela presença física ainda está perto da gente e aquilo nos aquece de alguma forma o coração. É isso que estava acontecendo com todos aqueles que estavam lá. Pedro estava lembrando intimamente cada uma daquelas cenas, cada uma daquelas situações que ele tinha vivenciado com Cristo. E como era comum, nos intervalos em que era permitido isso, ele tinha retornado de novo ao barco junto com alguns dos seus companheiros para proceder à pesca, porque eles tinham que se alimentar, eles tinham que garantir a sobrevivência do grupo. E ele estava recordando daqueles primeiros momentos, dos primeiros encontros, tentando desde cedo naquele dia pescar novamente, e naquele dia também não estava muito fácil a pescaria no Mar da Galileia, quando, pela memória e ao mesmo tempo ouvindo de fato, ele escuta de novo a mesma frase que ele tinha ouvido 3 anos aproximadamente antes. Joga a rede mais para a direita. E ele faz o mesmo gesto instintivo, sem nem pensar que estava repetindo exatamente a mesma cena. Ele lança as redes e o susto dele se repete, porque novamente quase que tomba o barco de tantos peixes. A lembrança afetiva daquele momento foi tamanha que imediatamente ele busca a praia. E quando ele olha na praia, ele vê novamente Jesus. Já era quase que as despedidas finais. Na praia, esperando por todos eles. Lembrando de novo essa sensação de estar vendo alguém que se imaginava perdido, Simão não se dá nem conta do que está acontecendo. Ele se joga imediatamente ao mar, sem esperar pelos seus companheiros que estavam dirigindo novamente o barco para a praia. Chega lá esbaforido. E eu fico imaginando o que deve ser a sensação, né? Porque é uma pessoa que teve, durante 3 anos, a convivência quase que diária com Cristo. É uma pessoa que, durante 3 anos, tinha praticamente abandonado todos os seus afazeres tradicionais, é óbvio, na medida em que a necessidade de sobrevivência permitia, para se dedicar àquela criatura. Já imaginou o que deve ser acordar e saber que Jesus vai estar lá tomando café com você? O que é você ter uma dúvida qualquer e ao invés de procurar o atendimento fraterno do centro, você vai ali atrás do quintal, ou então perto da praia, e tira a dúvida direto com ele? Porque é essa a experiência que Pedro estava tão ansiosamente desejoso de ter. Por isso que ele não pensa 2 vezes quando ele vê o Cristo na praia, ele se lança ao mar do jeito que ele estava. Nada em direção à praia. Quando ele chega lá, e a gente vê o que é essa situação desse estar afoito da criatura humana, né? Porque logo em seguida chega com seus companheiros, não precisava daquilo tudo, mas a emoção pedia aquilo. Do mesmo jeito que ele tinha feito tantas vezes, Jesus pega um dos peixes que estava na rede, prepara, assa na praia, na fogueira, junto com seus companheiros. Senta junto com eles e ainda chama, vinde vós também jantar. Divide o alimento. E naquela conversa informal, que não se sabia muito bem para onde que ia dar, porque era uma conversa de bate-papo de amigos que estavam trocando confidências, experiências e contando as coisas do dia e as fragilidades da vida, Jesus vira para Pedro, do nada: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão para sem entender muito bem, e sabe aquela dúvida assim, será que é uma pegadinha do mestre? Será que ele está querendo mais alguma coisa que eu não estou entendendo? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Mas o pensamento, a frase é mais complexa. E a beleza desses depoimentos espirituais é isso, né? Porque eles trazem para a gente aquilo que infelizmente não ficou guardado nos registros materiais da terra. E a Amélia Rodrigues fala que ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Mas que dentro de sua mente estava: eu sempre te amei, Senhor, desde o primeiro momento. E quando a gente vai buscar no Boa Nova, Humberto de Campos fala que quando Jesus sai a procurar os seus primeiros discípulos, ele chega até Pedro, que estava junto com seu irmão também na praia, faz o mesmo comentário, comenta dos peixes. Quando eles saem para a direção ao lugar onde eles poderiam conversar, ele faz simplesmente o convite: se você vier comigo, eu posso te fazer também pescador de homens. E deve ser um magnetismo sem tamanho para uma pessoa abandonar completamente tudo aquilo que era da sua vivência material, cotidiana, normal de sobrevivência, e seguir.
E Humberto de Campos fala que naquele momento Pedro estava olhando para ele, enquanto ele conversava com André também lá, e estava tentando buscar no fundo da sua memória aonde que ele já tinha visto aquele olhar. Porque aquilo lá não era a primeira vez, ele sabia que não era estranho aquilo. E aí a gente entende um pouco o que é esse sentimento de doação, o que foi esse sentimento de entrega. E quando ele responde para Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu amo, ele está respondendo isso, mas está rememorando tudo aquilo que ele deixou para trás, por amor, para seguir aquele mestre que estava chegando. Jesus vira para ele nesse momento, sem dar muito tempo. Então, apacenta os meus cordeiros. Mas Simão se sentia tão fraco. Sabe essa sensação que nós temos de vez em quando, de sairmos da palestra, terminarmos de fazer às vezes o tratamento do passe, levarmos água fluidificada para casa, mas aí a gente começa a ouvir os problemas que vêm de um lado e do outro, parece que o peso vai baixando nos nossos ombros. Aí muitas vezes o primeiro comentário do marido, ou da esposa, ou do filho, ou do neto, ou do que quer que seja, nós respondemos do jeito que saberíamos que não deveríamos responder, mas respondemos mesmo assim. E aí vem aquela sensação do o quanto que eu ainda sou pequeno. O pensamento de Simão era nesse sentido. Só que quando ele estava começando a caminhar por esse relembrar da própria fragilidade, Jesus não dá muito tempo e imediatamente volta para ele. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Simão presta atenção na pergunta, mas buscando também outras falas, porque seria muita ingenuidade nossa achar que Jesus fala as coisas sem propósito. Não fazia muito tempo que ele havia discutido com os próprios companheiros de trabalho, naquele que ficou sendo conhecido como sermão profético, e onde eles estavam discutindo, depois que Jesus for, quem de nós que vai ser maior do que todos? Quando Jesus tenta lavar os pés para mostrar o exercício da humildade, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, o Senhor não. Porque existia esse sentimento íntimo do orgulho, que é quase que inerente ainda a todos nós, de querer de alguma forma mostrar que eu já aprendi um pouquinho mais do que aquele. E aí talvez por causa disso, aquela pergunta tenha sido mais pesada ainda. Simão, tu me amas mais do que estes? Porque lá atrás ele quis mostrar que ele era melhor do que os outros. Tu me amas mais do que estes? Será que Jesus estava querendo lembrar a ele o quanto que seria necessária a noção de dever? Porque ele responde de novo da mesma forma, mas já começando a ficar incomodado com aquela frase. Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E diz Amélia Rodrigues que ele entendeu literalmente como sendo talvez um chamamento maior com relação ao dever que ele deveria assumir perante os seus companheiros. Isso tem dois pontos de encontro nessa fala. Mas primeiro nós vamos só lembrar o que no Evangelho o Espírito de Lázaro traz para a gente no capítulo 17, no item intitulado O Dever. E nós vamos ler dois pequenos trechos. Lázaro começa a sua mensagem da seguinte forma: o dever é a obrigação moral. É a obrigação moral. Diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Isso significa que se eu estou agindo retamente de acordo com aquilo que o dever espera de mim, primeiro eu vou agir de acordo com tudo aquilo que a minha consciência dita, é óbvio, né? Balizado por tudo aquilo, por todos os ensinamentos que eu já trouxe, mas por tudo aquilo que a minha consciência dita como sendo útil e necessário para o meu próprio desenvolvimento. E já prevendo, mas só que tem que ter um limite nisso daí, porque eu também não posso me prejudicar sempre em função dos outros. Ele lá na frente vai lembrar que o dever começa no momento em que eu corro o risco de invadir o espaço direito do outro, e ele deve seguir até o momento em que esse meu espaço também começa a ser invadido. Do tipo, preservar e respeitar a limitação de quem está do meu lado, mas também preservar e aceitar a minha própria limitação. Mas sem perder de vista de que é uma obrigação moral. É a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida.
É a lei da vida, se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Hoje eu estava conversando com uma turma, eu sou professora, e no estado do Rio a gente tem as turmas que estão trabalhando com ensino integral, que é a proposta que está começando em algumas escolas agora. Tem algumas disciplinas que são de um núcleo diferenciado, e eu falei que eu ganhei um presente esse ano, porque eu estou indo de trás para frente. Eu comecei evangelizando com 12 anos, porque parei no interior da Bahia, no lugar onde não tinha centro nenhum, e tinha um monte de irmã que precisava de evangelização por tabela. Fui caminhando mocidade, reunião pública, voltei para a mocidade, estou voltando para a evangelização, e ganhei de presente uma turma que o projeto que a gente desenvolve com eles se chama Projeto de Vida e Mundo do Trabalho, que é muito semelhante, apesar de não ter o teor doutrinário, mas é muito semelhante ao trabalho que muitas vezes a gente faz com os grupos de jovem, de se levantar os caminhos, as possibilidades, de se fazer refletir sobre os processos que envolvem ou que são envolvidos pela própria vida. E hoje a gente estava conversando sobre responsabilidade, que tem um pouco a ver com a ideia do dever. Se nós não tivéssemos responsabilidade, nós não caminharíamos. Se o dever não estiver presente, nos forçando a tomar decisões, nós ficaríamos estagnados completamente. Seja o dever de dar conta da minha vida profissional, porque eu tenho filho e família para sustentar. Seja o dever de, às vezes, que eu me imponho, ou que a gente se impõe, de abrir mão de uma situação ou outra, porque talvez o meu pai ou a minha mãe ainda precisem de mim. E tem uma página belíssima da Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, o capítulo chama Anti-Sucesso, porque no mundo em que nós estamos, e isso vai bater um pouquinho com o que a gente está conversando sobre esse papel nosso no momento em que nós estamos vivendo, a Joana de Ângeles vai falando do que é, no momento inicial, né, esse modelo de sucesso que esperam que a gente tenha. Porque até inconscientemente, às vezes, nós reproduzimos isso nas falas com os nossos filhos, com aqueles que são mais próximos. O que a gente espera que a criança seja? Bem-sucedida na escola. Que ela, quando ela termine a escola, que ela seja bem-sucedida e consiga uma boa faculdade. Que dê para ela um bom trabalho. Que dê para ela uma boa condição de vida. O meio em que nós estamos ainda faz com que seja muito próximo da nossa realidade de sobrevivência, esses caracteres ligados à sobrevivência material. Só que aí depois e é legal porque parece até bobeira, mas eu acho legal que a Joana de Ângeles, primeiro, ela sopra bastante, depois ela dá o puxão de orelha que a gente precisa. E ela vai falando sobre todas essas necessidades que o mundo faz parecer que realmente são necessárias para a gente. E aí, logo depois, de uma forma muito delicada, ela só faz assim: mas o que seriam daqueles que estão à tua retaguarda se tivesses todo o sucesso que deseja? Será que se nós tivéssemos a vida dos nossos sonhos, a gente se dedicaria? Vamos começar pelo mais amplo. A gente teria o tempo real para a gente se dedicar às atividades que a gente faz dentro da casa espírita? Vamos pegar afunilando. Será que eu tivesse todo o sucesso financeiro, profissional, que o mundo espera que seja das pessoas felizes, eu teria tempo para de verdade auxiliar ou ter auxiliado na criação dos meus filhos, na criação dos meus netos, na melhoria da convivência com aqueles que estão mais próximos a mim? Quantos casos a gente não conhece de pessoas que teriam talento para conseguir fazer o que quisessem e de repente se veem limitadas porque o pai ou a mãe adoeceu muito cedo e ele teve que largar parte dos seus sonhos para ficar do lado daquele que lhe era caro ao coração. Por isso a Joana vai questionando dessa forma: o que seriam dos pequenos que estão à tua retaguarda se tivesses todo o sucesso que desejas ter? Mas o Lázaro fala mais uma coisinha, porque a ideia de dever é muito pesado, né? Dá a sensação de obrigação, de alguma coisa que nos está sendo imposta de fora. Mas quase no fim, ele vai falar, resumindo, mas eu acho quase que poético o modo como ele complementa a frase, porque ele começa assim: o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Tudo aquilo que diz respeito às dúvidas morais que nós trazemos, aquilo que o dever fala que deve ser feito é o resumo prático de tudo isso. Aí ele coloca 2 pontos e continua assim: é uma bravura da alma
é uma coragem da alma que afronta as angústias da luta. É aquela, quase que vamos voltar ao tema inicial, é aquela chama que nos toma por dentro, quando a luta está muito difícil, quando a dor está muito presente, quando o sofrimento está cercando a gente com vontade, mas a gente sabe no nosso íntimo que a gente tem que levantar a cabeça, olhar para frente e continuar caminhando. Isso é o dever. É austero, é sério e é flexível, porque está pronto a dobrar-se às diversas complicações, mas ele permanece inflexível diante das suas tentações. Quando, depois da segunda vez em que Jesus questiona Pedro, e ele começa a pensar, será que aquilo lá não seria um chamamento ao dever que ele tinha assumido com relação aos seus companheiros? Ele fica de novo naquela sensação, mas responde, né? Ele sabia da sua fraqueza, mas responde de novo, sim, Senhor, tu sabes que eu amo, e como eu amo, Senhor. Só que Jesus imediatamente volta para ele uma terceira vez e pergunta a mesma coisa uma terceira vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Coincidência, né? 3 vezes. Imediatamente ele se recorda de que um pouquinho de tempo, 3 vezes ele tinha negado. E aí, a gente pede a ajuda da Amélia Rodrigues no Pelos Caminhos de Jesus, quando, ao citar a conversa que Jesus tem com Pedro, exatamente nesse sermão da última ceia, ela coloca o título de Fortalece os teus irmãos. Quando Jesus lá na frente perguntou pela terceira vez se ele o amava e ele responde que sim, Jesus pela terceira vez responde para ele da mesma forma. Então apacenta as minhas ovelhas. Lá atrás no sermão profético, mas segundo a fala da Amélia Rodrigues, foi necessário todo esse processo da perda, do luto, da sensação de abandono, do reencontro, da chance de estar com ele mais uma vez, para que eles conseguissem internalizar de verdade o que era a missão que estava sendo construída para cada um deles a partir daquele momento. Era necessário mais um pouquinho para que esse fortalecimento íntimo acontecesse, para que essa bravura da alma pudesse ser trabalhada da forma necessária e eles tivessem a certeza absoluta da presença do Mestre a caminhar com eles no decorrer dos seus dias. Amélia Rodrigues fala que naquela conversa lá em Jerusalém, lá atrás, a sensação que eles estavam era de uma ansiedade abafada, porque o clima, e aí a gente pode falar em clima psíquico da cidade, tinha se alterado de forma muito brusca no decorrer daquela semana, daquela chegada ovacionada por todos e daquele encaminhamento para toda uma sensação e situação de dores, de angústias, de incertezas. Depois da cena, né, do lavar os pés dos seus discípulos, depois das conversas envolvendo a possibilidade de traição de um ou de outro, depois de Pedro ter batido no peito para falar, eu não, Senhor, qualquer um deles pode ser que sim. De novo, me amas mais do que estes? Eu não te trairia. Diz Amélia Rodrigues, completando o trecho que está no Evangelho de Lucas, que Jesus vira para ele, e aí vocês me perdoem, mas a poesia dela é muito melhor do que a minha, então a gente vai ler só uns pequenos fragmentos. Simão, Simão, olha que Satanás te reclamou para te joeirar como o trigo, para te buscar, para te trabalhar como trigo. Quando Jesus faz essa referência a Satanás, é a referência a todas essas tentações que são características da nossa condição de espírito ainda imperfeito, e que nos faz, às vezes, tomar decisões que, se raciocinássemos um pouquinho mais, talvez não tomássemos. É a ideia do homem velho a gritar ainda os vícios, as fragilidades, os defeitos que ainda trazemos, diante das situações em que se espera uma nova posição moral. Mas eu roguei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. E tu
uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Eu roguei por ti, apesar de todas as fragilidades que você trouxe. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Quando você entender, internalizar, conseguir trazer para a sua vivência diária tudo aquilo que hoje, por enquanto, ainda está só na sua mente, porque é isso que acontece conosco. Só tiro uma dúvida minha. Tem alguém aqui que está vindo numa casa espírita pela primeira vez? Uma? Não. Mas nessa aqui? Não tem problema, porque você está no meio do miolo de qualquer forma junto com a gente, porque lembra que a espiritualidade fala que quem frequentou a doutrina durante mais de uma semana não tem mais motivo para errar? Pouca coisa, né? Que quem já teve... mas só que não tem tanto tempo assim. Tudo bem, então vamos pegar um pouquinho mais pesado. Memórias do suicida. Vinde a mim todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Todas as religiões cristãs conhecem esse trecho. E lá, no Memórias do Suicida, o padre, que agora me fugiu o nome, mas que é responsável pela direção do setor do manicômio, que é o setor onde é mais necessário uma carga de doação de amor, ele fala que se qualquer cristão tivesse de verdade escutado e meditado sobre essa fala uma vez na tua vida, no caso dos suicidas, nunca cometeriam tal ato, e no caso de todos nós, nunca estaríamos descrentes do que é a presença do Cristo nas nossas vidas. Porque é palpável, é diário. Quando a gente está nos momentos de prece e a gente consegue de verdade entrar em comunhão com a espiritualidade superior, isso é quase que tangível, a gente sente essa presença. A gente sente essa presença às vezes numa música que nos toca o coração. A gente sente essa presença na fala de um ou de outro, numa mensagem que nos chega. A gente sente essa presença no abraço ou no conforto do amigo que chega na hora que a gente está mais precisando e ele nem sabia que a gente precisava tanto. E mesmo para aqueles que se acham muito sozinhos, a gente sente essa presença divina quando a gente está numa situação qualquer, onde simplesmente a brisa que a natureza traz nos faz lembrar de que tem algo maior que nós. É presente. Por isso Jesus fala com ele, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele sabia do amor de Jesus, da paciência que Jesus tinha com ele, porque da mesma forma que aqui nesse trecho da última ceia, lá na frente, junto dos 500 da Galileia, ele começou a ficar recordando de todas as fragilidades que ele tinha demonstrado durante aqueles 3 anos, porque ele já sabia que era frágil antes. Mas quando nós estamos em contato com alguém que é muito superior a nós, parece que essas fragilidades elas são acentuadas. Porque nós começamos a ver o quanto que o outro já conseguiu caminhar, e aí ficam mais gritantes as falhas que nós trazemos. Muitas vezes nós tentamos esconder isso daí. Fingimos que não é tão aparente assim. Eu posso deixar isso daí um pouquinho de lado. A gente tenta disfarçar. Fica rezando para não ter nenhum médium por perto que capte um pouquinho mais a sensibilidade. Rezando principalmente para não aparecer nenhum médium do quilate de um Chico Xavier, que dizem que até ler pensamento ele conseguia ler de vez em quando. Nós tentamos fugir de todas as formas possíveis. Quando não conseguimos agir dessa forma, muitas vezes bloqueamos um pouquinho o nosso campo de ação. Que é quando assumimos posturas que muitas vezes ainda não estão tão bem amadurecidas no íntimo, mas tentamos agir de outra forma. Talvez a grande vantagem de Pedro é que ele era tão cru e rude para os padrões da época, que ele não tinha muita preocupação com isso. Acho que exatamente por não ser uma pessoa polida no trato social, ele não tinha esses pudores de querer mostrar aquilo que ele ainda não era. Então, nos momentos em que era para mostrar que ele era cabeça dura mesmo, ele fazia perguntas sem problema nenhum. No momento em que ele estava precisando de ajuda, igual a criança que precisa que me dá a mão para atravessar a rua, ele fazia tranquilamente, Senhor, ensina a gente a orar, porque a gente não sabe não. Como que nós devemos agir nessa situação? Por que nós não conseguimos afastar esse espírito que está tomando essa criança nesse momento? E até essa noção da própria fragilidade, ela é útil
para facilitar a nossa caminhada. Porque quando nós achamos que já estamos prontos o suficiente para tudo, não tem motivo nenhum de melhoria. Quando nós achamos que já desenvolvemos, que já chegamos em tudo aquilo que seria necessário chegar, não tem mais para onde ir. Não tem mais horizonte a se descortinar. Pedro estava se recordando dessas falas todas e, em meio às advertências que Jesus estava fazendo, mas certo de que ele ia conseguir, de que ele ia vencer, ele vira para Jesus tranquilamente: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a prisão e para a morte. Quando Jesus fala com ele que ele trairia, a resposta é essa: eu estou pronto para ir com o Senhor onde que for, eu não vou te abandonar. Eu sou aquele que está te seguindo o tempo inteiro, desde que começou. Não tem porquê eu deixar o Senhor na mão. Jesus tranquilamente olha com todo amor nos olhos de Pedro, para a figura de Pedro, e fala para ele a famosa frase, né? Digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado conhecer-me. Quando Simão, lá na frente, se lembra de toda essa passagem, a sensação de dor e de pesar era tão profunda que aquela vontade de desfalecer era muito grande, muito grande. Só que ao mesmo tempo, ele começa a se lembrar das vezes em que ele foi feliz, das vezes em que ele foi portador da mensagem do alto, no sentido de dar vazão ou de dar possibilidade de que espíritos superiores se comunicassem através dele. Como naquela cena onde estão chegando para Jesus para falar: mas não estão dizendo que o Senhor é o Elias que viria, outros estão dizendo que é o Messias, mas quem que é o Senhor? E aí ele vira e pergunta para Pedro: quem vós dizeis que sou? O Senhor é o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Era a mensagem superior sendo transmitida pela boca de Pedro por causa do coração sincero que ele trazia. Logo depois ele dá para trás um pouquinho e começa a fazer elogio desnecessário, estraga um pouco a situação. Jesus dá uma cortada nele, mas está tudo certo. Mas ele começou a se sentir capaz, relembrando todas essas situações, ele começou a se sentir capaz de fazer um trabalho. Até porque ele já tinha noção de que Jesus não queria que ele fosse perfeito. Afinal de contas, perfeito só o Pai Celestial. Jesus vira para Pedro nesse momento, chama-o, levanta-o e fala com ele que um dia ele seria cingido pelas mãos e levado aonde ele não queria ir. Já estava começando a chamar a atenção dele para as coisas que aconteceram no futuro muito distante, mas que seria o caminho para o desencarne. Ou, se a gente for falar de uma outra forma, o caminho para o reencontro final. Pedro sai caminhando pela praia junto com Jesus e eles estão discutindo sobre as tarefas que ainda estavam por vir, sobre as situações que ainda precisariam ser enfrentadas, sobre as lutas, sobre as dificuldades que ele teria no seu caminho. Depois das últimas despedidas, porque Jesus fica só mais uns poucos dias, poucos dias com eles, ele se reúne com seus amigos, volta primeiro para casa e depois desce a Jerusalém, onde ele consegue encontrar, o espaço que foi doado para a Casa do Caminho e começa esse primeiro trabalho de benemerência social que a gente tem notícia. Mas esse esforço do Pedro de amparar, mesmo se sentindo fraco, traz para a gente muito a noção do que é, primeiro, a figura do mestre, que é o guia e modelo que nós temos, que foi dado a nós, para que nós soubéssemos como caminhar e como transitar por essa esfera corporal onde nós estamos. Mas traz também a notícia de que os continuadores do seu trabalho não tinham atingido ainda altos níveis de perfeição, mas se mantinham em comunhão frequente com o mestre. Mesmo com toda a dificuldade, com todas as falhas, com todos os problemas que ele foi encontrando no decorrer da sua caminhada, Pedro sabia que Jesus estava com ele em todos os momentos. E aí a gente volta para a fala do Haroldo, que a gente mencionou lá no início. O papel de nós espíritas é o de sermos aqueles que estarão segurando a tocha durante a tempestade.
para não permitir que a luz se apague. Porque o nível de dor, o nível de sofrimento, o nível de desespero que a gente está vendo é frequente. O nível de descrença tem assumido proporções absurdas, apesar do grande número que nós temos visto ultimamente de pessoas vinculadas a alguma prática religiosa. O que significa que nem sempre a vinculação religiosa significa crença real nessa misericórdia e nesse poder divino. A escola que eu trabalho é uma escola pequenininha, está com mais ou menos uns 200 e poucos alunos só, e já alunos hoje de ensino médio. Nós começamos um trabalho na semana passada com alguns psicólogas voluntários, porque nós já tivemos notícia nesse espaço de pelo menos umas 10 entre alunos e alunas passando por problemas graves de depressão e já sabendo de umas 5, 6 nesse meio aí que estão se cortando, se mutilando e pensando em suicídio. A realidade que nós estamos vendo é essa. E aí, um caminho que a gente tem encontrado nos últimos tempos, e pedindo carona aí de novo no Humberto de Campos, do Boa Nova, é quando lá, no 2º capítulo, depois de apresentar a proposta do livro, ele nos conta aquela história quase que singela, né, de quando Maria está recebendo a visita de sua prima junto com seu pequeno filho João Batista, enquanto as duas estão trocando confidências, os meninos estão brincando lá de fora. E ela, aquela coisa de mãe que adora contar a história de filho, né? Ah, meu filho faz isso, não, meu faz isso. Ah, mas você não sabe o que o outro fez? E tá nessa conversa, cada um falando dos prodígios e maravilhas que as suas crianças estavam trazendo, eles muito jovens, o que seria hoje pré-adolescente, em torno de 9, 10, 11 anos. Maria comenta que estava muito preocupada com o futuro de Jesus, por causa principalmente da cena do templo, onde ele tinha conversado com os doutores e tinha demonstrado uma sabedoria na sua fala, que alguns dos doutores da lei chamaram os pais e falavam para eles tomarem um pouquinho de cuidado, porque aquele menino seria a causa da perdição de muitos em Israel. E ela, como uma mãe atenciosa, querendo garantir a segurança do filho, vira para um desses, né, que eram mais próximos, perguntando se ele não poderia ser aceito para ser educado dentro do templo. E aí Humberto de Campos fala, na narrativa de Maria, né, que quando ela retorna para casa, Jesus está esperando-a na porta, com aquele ar do tipo, eu sei o que você vai fazer, e só pergunta para ela o que tinha, não pergunta, né, inquire com os olhos o que tinha acontecido, e pergunta, mãe, acaso não sabes que eu estou com meu pai? Traduzindo, será que a senhora não entendeu ainda que eu estou aqui cumprindo a missão divina e que Deus está velando por mim e que está tudo dentro do planejamento certinho? Como toda mãe, Maria vira para ele e a frase é doce. Meu filho, tenho cuidado por ti. Eu me preocupo, meu filho. Veste a blusa, coloca o calçado, tomou remédio, comeu direito. Eu me preocupo. Jesus fala para ela que sabia que esse processo, e aí traduzindo para as nossas palavras, né, que essa fase de educação era muito importante, que Deus achava que era válido toda essa formação que as crianças precisariam passar. Estou traduzindo na nossa língua. E como ele sabia que todo esforço no bem deveria ser valorizado, que ele tinha escolhido a melhor escola. E aí a gente vai deixar essa reflexão como um pedido de comentários futuros da gente com a gente mesmo. Porque ele fala que, como sabia que era necessário essa formação, ele tinha escolhido a melhor escola. E ele vai até José, que a gente não sabe quase nada sobre José, né? Com exceção de uma mensagem pequenininha no levantar e seguir, não tem quase nada. Mas o Emmanuel fala da grandeza de alma que foi esse homem ao qual a figura do Cristo e de Maria esteve sob os cuidados na fase inicial da sua vida, na fase de maior necessidade de proteção. Ele segue até José e pede a José que o aceite como aprendiz na sua carpintaria. E ele completa ainda, mostrando que o melhor templo é a família. Será que nós estamos conseguindo fazer das nossas casas um prolongamento desse ambiente de paz que a gente vem em busca quando a gente vem aqui para a casa espírita? Será que nós estamos conseguindo
desenvolver ou trazer um pouquinho para próximo da nossa realidade esse caráter consolador que nós acreditamos que o Espiritismo tem. Porque falar que o Espiritismo é consolador prometido é muito fácil. Pegar lá a referência do sermão, dizendo, um dia vos enviarei um consolador, é fácil de decorar. Agora, a ideia de consolo, eu acho que o melhor exemplo que tem para a gente pensar assim materialmente, sabe aquele abraço de vó, abraço de vô, que parece que toma conta de tudo e nenhum problema vai atravessar aquele abraço? A mesma situação que a gente tem pequenininho quando a gente está no colo da mãe. Isso é consolo. Porque o joelho pode estar ralado, a vida pode estar terrível, o problema de adolescência pode estar imenso, mas na hora daquele abraço parece que nada vai atravessar aquele abraço. O único problema é que o Espiritismo só consegue ser o consolador prometido por Cristo na medida em que nós nos fizermos consoladores dentro da doutrina. E sabe por que eu falo isso? Nós mencionamos aqui há pouco, a questão da quantidade de pessoas que estão atravessando, por exemplo, um caso de depressão. Quem está em estágio avançado de depressão não consegue fazer isso para levantar a mão. Não consegue pegar por vontade própria, deixa eu ver o que os Espíritos vão me dizer hoje através dessa mensagem. Não consegue. Vai ver o livro o dia inteiro do lado e vai faltar força para isso. O contato humano, ele é necessário. É tão necessário que a espiritualidade, às vezes, em reuniões mediúnicas, trazem espíritos em sofrimento e em dor simplesmente para que o magnetismo humano, para que essa energia vital, materializada ainda, toque, os alimente-os de alguma forma. Como estamos alimentando e sendo alimentados no nosso lar? Porque se a gente conseguir fazer isso nessa esfera pequenininha, e eu não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil, não. Tem dia que a gente tem vontade de sumir. Tem dia que a gente fica com vontade de reencarnar de novo com a mesma família, mas começar do novo, do zero, com outra história. Tem dia que a gente acaba de ouvir uma mensagem, chega para conversar do lado, parece que é colocado tudo por terra, a gente esquece, a gente cai. Mas enquanto não entendemos a necessidade desse esforço contínuo, a nossa chama vai ficar um pouquinho mais abafada. Se nós acreditamos numa doutrina salvadora nesse sentido de aquela que abarca, que traz a certeza de que a morte não existe, que traz a certeza de que somos espíritos imortais, que traz a certeza dessas existências progressivas, que traz a certeza de que o universo inteiro é povoado. Se não trouxermos isso para o nosso dia a dia, a nossa fala não vai adiantar de nada. E é muito bom quando a gente encontra alguém que a gente sabe que a pessoa às vezes não precisa nem abrir a boca para falar muita coisa, mas a presença dela, só um abraço, fica assim, não, vai dar tudo certo, já resolve. Era isso que Maria fazia lá na casinha da estrada lá de Éfeso. Quando chegava qualquer sofredor, ela deixava falar bastante. E não é ficar falando, meu filho, mas é porque provavelmente na encarnação passada você fez isso de errado. Por isso que você está sofrendo assim. Eu conheço casos de pessoas que sofreram acidentes graves, que quebraram tudo, mas quebraram tudo com vontade, perna, braço, pontos diferentes, rebaixamento de crânio, perfuração de pulmão, que quando passou por um tratamento magnético numa casa espírita, podem ficar tranquilos que não é aqui, e nem aqui em Juiz de Fora, mas a resposta infeliz de um dos trabalhadores da casa foi, porque você tem pouca fé. Que se você tivesse muita fé, você já tinha levantado, já estava resolvendo o seu problema. Não é isso que a gente precisa ouvir no momento de desespero. Não é isso que a gente precisa ouvir. O nosso convite aqui hoje foi de uma reflexão, porque às vezes as histórias funcionam como exemplos, E funciona como, porque às vezes toca um pouquinho mais, um pouquinho menos o coração da gente, e nos faz trazer essa memória afetiva de coisas que talvez a gente tenha vivido de muito perto. Mas o pedido também é para nós fazermos um pouquinho mais de esforço, no sentido de nos humanizarmos mais, porque ainda estamos encarnados no mundo. Não adianta eu achar que eu estou vivendo já no mundo de regeneração e ignorar quem está à minha volta, porque muitas vezes eu sou a única pessoa que está do lado daquele que está passando por um momento de dor. A gente não tem como dimensionar ou medir isso na realidade.
mas que nós possamos fazer um esforço para transformar a doutrina nesse farol interno que ilumina o nosso caminho e o caminho daqueles que estão à nossa volta. Porque talvez nós sejamos a única referência equilibrada que essas pessoas têm. Talvez o que o Haroldo tenha querido dizer nesse sentido foi exatamente isso, de levantar a tocha e falar aquilo que eu acredito e viver de acordo com aquilo que a gente acredita. E é mais ou menos esse o nosso convite, que sejamos consoladores nessa doutrina que já nos consola tanto e que nos ampara tanto. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelas portas da casa.